Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Lucas Valentim, diretamente aqui do primeiro Delphi Master Talks. Estamos gravando e transmitindo ao vivo, agora às 10 horas e 20 minutos, pelo palco Talks do nosso servidor no Discord. É uma grande honra, um grande privilégio ter vários profissionais aqui conosco do mais alto nível. Hoje eu serei o moderador, o host desta transmissão. Então, já queria agradecer a presença de cada um. Essa gravação será disponibilizada posteriormente no nosso canal do YouTube. E a gente tem aqui algumas perguntas, algumas interações que a gente vai ter com os nossos participantes, com os nossos convidados. O chat está liberado. Quem quiser estar participando desde já pelo chat, pode estar mandando mensagem aí, está liberado para quem quiser participar. E teremos alguns momentos aqui que vai estar liberado para vocês o palco aqui para subir junto com os oradores, dar as opiniões. E em determinados momentos a gente vai estar convidando quem tiver interesse e vontade de estar falando conosco aqui, junto com os oradores. Mas enquanto isso, eu vou iniciar aqui a nossa primeira grande transmissão, né? Que grande honra poder estar aqui sendo moderador desse momento histórico, né? A gente tem aqui o nosso roteiro para seguir, temos o nosso cronograma, o talk sem previsão de durar no máximo 1 hora. Então, sem mais delongas, a gente vai iniciar aqui. Hoje a gente está com um tema muito interessante, a gente vai estar conversando sobre carreira, sobre os desafios que os desenvolvedores estão passando no dia a dia aí. Muitos, né, querem estar seguindo carreira e não estão habituados, né, a alguns desafios que têm surgido ali no decorrer da carreira. E hoje a gente tem aqui dois grandes profissionais, a Carol e o Ivanilson. Vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um dos dois. E eles vão falar justamente sobre isso, né? Sobre os desafios que hoje um desenvolvedor Delphi tem na carreira, né? Então, o Talks está recheado hoje de boas histórias, recheado de muito conhecimento, né? A gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto hoje. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar, na verdade, que é uma grande honra estar aqui moderando esse momento histórico da comunidade Delphi Masters. E apresentando aqui, temos a Carol. Ela é desenvolvedora Delphi Sênior. Ela tem uma história rica. Ela vai falar um pouco com vocês sobre isso daqui a pouco. E ela iniciou lá sua carreira como desenvolvedora no ano de 1997. A Carol, ela já pegou lá desde as primeiras versões do Delphi, né? Como o Ivanilson gosta de dizer, ela também é uma dinossauro do Delphi, né? E é uma grande honra, né, ter ela como cofundadora da comunidade juntamente comigo e o nosso fundador Ivanilson. Ela fez o curso de programação no Senac e recebeu lá na época a certificação também do Delphi 2006. Ela é cearense, morou por 14 anos em Brasília, na capital, né, Carol? Muito bacana. Sim, E durante a pandemia que afetou todos nós, né, o mundo inteiro, ela voltou para Fortaleza, né, para ficar junto da filha, da família. E a filha dela teve a participação conosco ali antes da gente iniciar, né? Tem 9 anos. E a Carol tá, né, no regime home office, né? Uma grande honra, Carol. Vou apresentar também o obrigado. Ivanilson, depois já abro o microfone para vocês. Aí o espetáculo hoje é com vocês. E temos aqui também, né? Eu apresentei primeiro as damas, né? Com todo o cavalheirismo. E temos aqui o nosso grande fundador, profissional de maior alto nível, um dos melhores profissionais que eu já conheci até hoje, o Ivanilson, que ele é desenvolvedor sênior também. Ele é programador formado, né, pelo Senac, tem certificação do Senac. E também tem formação em análise e desenvolvimento de sistemas. Ele é nascido lá no estado do Pará, né, Ivanilson? Ele é paraense. Ele trabalhou com várias empresas do ramo de segmento de desenvolvimento de sistemas, né? Ele trabalhou no setor privado por muitos anos, hoje ele também atua no setor privado, mas também já trabalhou no setor governamental. Ele já atuou como freelancer, como consultor, ele já foi empreendedor, ele teve uma empresa no ano de 2005 que já vendeu mais de 1.500 licenças pelo Brasil. Ele foi empreendedor na área de sistemas ERP.
E também traz aí uma bagagem muito valiosa. Ele que juntamente comigo, lá de princípio, e posteriormente a Carol, iniciamos esse projeto do Delphi Masters, né? Essa comunidade que, somando aí todas as plataformas, já está na casa aí de quase 1.400 membros, né? Então, assim, é uma grande honra poder fazer parte dessa história. E vou abrir o microfone brevemente. A Carol tem 2 minutos, o Ivanilson tem 2 minutos para pontuar mais alguma coisa aqui. E posteriormente eu vou seguir para nosso escopo de perguntas aqui. Começando com você, Carol, você tem 2 minutos para poder estar explanando mais alguma coisa, pontuando alguma coisa. Fique à vontade, o microfone é seu. Bom, bom dia, gente. Primeiro, quero agradecer a quem está dedicando um pouquinho do sábado, né, para estar aqui com a gente, prestigiando esse momento que o Lucas gosta muito de dizer que é histórico. Eu penso que sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar com Delphi em 97, né, como o Lucas mencionou, e eu sempre fui entusiasta. Eu sempre achei que o Delphi é uma ferramenta de trabalho muito boa e sempre me rendeu o meu ganha-pão, desde sempre. Eu trabalhei em Fortaleza, eu trabalhei em lugares grandes como Secretaria da Fazenda, TRT. Na secreta na Secretaria da Fazenda eu trabalhei no projeto da DIEF, SISIF-DIEF, e foi quando eu comecei a ver que a comunidade Delphi era muito carente de ajuda mesmo, lá em 2002, 2003. E iniciei nesse meu processo de querer ajudar, querer tentar ajudar as pessoas a trabalhar melhor, eu comecei a ajudar muito pelo MSN. Tem gente que me conhece aqui desde essa época. Eh Depois fui morar em Brasília. Em Brasília eu trabalhei no STJ, trabalhei no Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde trabalhei inclusive no FNS, né, que é o Fundo Nacional de Saúde, que é o órgão que paga a saúde no país. O sistema deles lá é em Delphi. O sistema fundamental que a gente vê o dinheiro passando para pagar, para distribuir as verbas de saúde no país, é um sistema muito bom, feito em Delphi, e eu tive o prazer de trabalhar nesse sistema por uma boa temporada. Eh, Entre outros lugares que trabalhei, em vários órgãos grandes, né, pelo Brasil, iniciativa privada e pública. Perfeito, E, Carol, perfeito. e também, em paralelo a isso, eu trabalhei não, eu fui um entusiasta e fundei o grupo Delphi Brasil Forever. Na verdade, fui uma das cofundadoras, né, eu não iniciei, mas eu participava muito ativamente e acabei sendo convidada para administrar junto e desde 2010, 2011, mais ou menos. Então tem gente aqui que também me conhece desde essa época. Enfim, eu sempre fui um entusiasta, sempre achei interessante a gente movimentar, sempre achei importante dizer para as pessoas que não conhecem que o Delphi é importante sim, que está nos principais órgãos do governo, nas principais empresas, com os sistemas mais importantes, o que funciona é o Delphi. Entendeu? Então, assim, é importante a gente divulgar para a turma jovem que o Delphi nunca morreu, não está nem perto de morrer, não está nem moribundo. E é isso, nosso movimento no Delphi Master é para a gente mostrar e divulgar que o Delphi está cada vez mais vivo dentro do mundo, né? É Exatamente, isso. Carol. O Delphi tá forte, tá mais forte que nunca, né? E a nossa Sim. comunidade está mostrando exatamente isso, né? Que o Delphi está vivo. Agradeço, Carol, tuas palavras aí. Ela pontuou mais algumas coisas que achou pertinente. Deixei o microfone aberto para ela agora aqui, né? E seguindo a nossa moderação do dia de hoje, também com 2 minutos, o Ivanilson agora vai pontuar o que ele achar pertinente, antes da gente seguir o nosso Entendeu? script aqui e começar com as Ah, nossas perguntas. Bem-vindo, meu grande amigo Ivanilson, nosso fundador, meu grande obrigado. amigo. Bem, bom dia, pessoal da Filmachas que está aqui com a gente. Obrigado aí pela honra de receber vocês. Eh, Vou contar um pouquinho só rapidinho da história do Delphi Masters, né? Para quem não sabe, o Delphi Masters, na verdade, começou a partir de uma ideia de criar um grupo no WhatsApp de divulgação de vagas Delphi. Porque eu recebia as vagas no LinkedIn ali e ficava compartilhando, compartilhando. Pensei, eu vou criar um grupo, vou colocar lá dentro, facilitar para o pessoal encontrar. E aí o Lucas pegou e veio e me chamou e se ofereceu para ajudar ali a gerenciar, e aí a gente foi vendo que o pessoal começava a discutir coisas de Delphi, programa dicas e dúvidas e tudo. Aí eu chamei ele, reunimos e a gente começou a ideia de transformar ele num grupo genérico de Delphi, assim, de tudo de Delphi.
Depois de algum tempo, a Carol entra e a Carol também se oferece dizendo assim: "Olha, eu tenho uma comunidade aqui que eu já criei no grupo no Zap", eu nem sabia que existia esse recurso no WhatsApp. Ela se ofereceu a deixar essa comunidade pra gente usar, e aí a gente perguntou se podia mudar o nome e tudo, ajustar, e aí ela entrou também pra gente participando do projeto. Assim que começou essa história, né, a gente foi criando os outros grupos, tudinho, e organizando e criando diversos projetos junto nesse trabalho que vocês estão acompanhando aí. Eh o site, blog e outras coisas que estão vendo, curso de certificação, vários estão fazendo. Então, mas ia voltando para o Delphi, nós sabemos que a vantagem do grupo, eu até conversei com o Lucas, eu falei: "Lucas, o grupo", realmente eu estava muito fora desse network de grupos de tudo, eu quase não participava de nada, assim, muito pouco. Quando ele foi começando com um, foi que eu tive a ideia de criar esse nosso. E aí a gente vê que tem muito ganho, né, o grupo, olha assim, a gente compartilha conhecimento, a gente consegue compartilhar vagas que estão oferecendo nas empresas. Eu já tive algumas oportunidades a partir do grupo também, então a gente tem muito ganho, assim, essa interação, esse network, esse conhecimento, ele ajuda a nos tornarmos profissionais cada vez melhores. É isso que eu quero para todos vocês também, pessoal. É isso aí. Muito obrigado, meu grande amigo Ivanilson, nosso fundador. É, a história do Delphi Master é uma história, assim, muito rica, né? É, eu não acredito em acasos, né? Mas, assim, a gente sempre que tem boas ideias, boas intenções, a gente encontra outras pessoas que têm a mesma filosofia de vida que a gente, né? Os mesmos princípios. E daí surgem as grandes oportunidades, né, Ivanilson? Muito obrigado você pela oportunidade, tanto estar junto com você, junto com a Carol. E vamos iniciar então, né? O pessoal tá aí querendo falar sobre um pouco sobre carreira e tudo mais. E aproveitando que o Sim. Ivanilson já está no microfone aí, né, com a palavra, eu já queria iniciar aí, primeiramente, fazendo uma pergunta para o Ivanilson, né? É, é, vamos entrar um pouco aí no universo dos sistemas legados, né? O pessoal que acha que Delphi está somente no sistema legado, né? É, eu queria saber de você, Ivanilson, sobre os erros mais comuns que você vê, né, na questão dos projetos de sistemas legados, né, em geral, dos sistemas legados, e como você consegue aí ajudar o pessoal, dando algumas dicas aí de evitar esses erros, né? Muito comuns. E também, o que você acha sobre a refatoração do sistema legado? A palavra está com você agora. Beleza. Olha, eu vou citar aqui 3 problemas principais do sistema legado, assim, que a gente pode encontrar. O primeiro problema é que o código é acoplado demais, então não tem separação de responsabilidade, o cara ele coloca em mistura ali, regra de negócio com parte design. Só do passado do sistema legado, em geral, eles faziam muito isso, então é algo que é complicado é um desafio, né, separar isso, né. E segundo erro que eu posso citar aqui é o uso excessivo de datasets e data models como modelo de dados. A as em muitos do sistema legado, quem já fez conversão de sistema, quem dá ainda manutenção vê, e eu mesmo confesso que eu fiz muito isso ainda, assim, eu tenho até vergonha um pouco de ter feito isso tanto tempo. A gente tem aquele data model que tem, assim, quando tu abre vem 200 ter ter transaction, ter tudo, assim. E aí isso para manutenção é horrível, né. Vocês imaginem, porque eu tenho que ir lá no ObjectSpec, fazer uma busca, pesquisar, clicar, e a gente tem várias metodologias hoje atuais, modernas, de não ter que trabalhar dessa maneira, de fazer em código ali, em classes e tudo. Então é um dos problemas do sistema legados. E outro também, o terceiro problema principal que a gente vê é a falta de tratamento de exceções da maneira correta. No sistema legados, em geral, até nem alguns, a Carol deve ter visto muito isso, que eles nem colocam o tratamento da exceção. Assim, deixa lá a história, quando o cliente tá usando o sistema, vem aquela mensagem em inglês, né? Botou um campo, porque perdeu conexão, qualquer coisa. E a gente sabe que tem que usar o tratamento de exceção da maneira correta ali, tratando na aplicação filtrando ali os erros, mostrando para o usuário uma mensagem que ele consiga entender que deu um problema ali naquele módulo, mas não um erro em inglês. Aquele erro em inglês, que é um erro técnico que o programador precisa, ele tem que ser tratado com tratadores de evento, onde ele pega esse erro e joga pra gente, manda pelo e-mail, grava no log, alguma coisa. Então essas são as dicas que eu posso dar, assim, principais de problemas com o sistema legado, assim, com sistemas antigos.
Perfeito, meu amigo. E realmente, né? Hoje em dia é de extrema importância para todos nós desenvolvedores, né, que trabalham com Delphi, ficar atento aí às atualizações, né, que a Embarcadero disponibiliza principalmente. Eu gostaria de deixar isso aqui como dica também. Muitos recursos que eram usados antigamente de uma forma assim, mais rústica, hoje já está refinado aí dentro dos novos frameworks que a Embarcadero vem disponibilizando aí nas novas versões do Delphi. Seguindo aqui o nosso script de perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta para o Ivanilson, aproveitar que ele está na voz aqui conosco e no vídeo também. Falando ainda sobre sistemas legados, aproveitando o gancho aí, hoje em dia existe uma dificuldade de algumas empresas em manter os sistemas legados funcionando, né? Exige ali muito jogo de cintura e eu queria saber de você, Ivanilson, até para a galera que está aí com a gente na plateia, o pessoal que trabalha com legado também, como você equilibra essa demanda, né, para manter o sistema Delphi legado funcionando, né, e ao mesmo tempo ali, no paralelo, aprender novas tecnologias para se manter relevante no mercado, né? Ou seja, como você une a tradição ali do sistema legado e ao mesmo tempo se atualiza para se manter relevante no mercado? Exatamente. É um ponto importante a gente não esquecer que a gente está num mundo tecnológico onde a evolução ela é constante. A gente pegar a tecnologia de 20 anos atrás, ela não é o que tem hoje, é muito superior ao que tinha no passado. Assim, não que o passado não seja bom, mas a gente tem que aprender essas novas tecnologias, porque a gente vai precisar incorporar elas aos nossos sistemas. E aí, como é que eu estou fazendo atualmente? Eu entendi que eu preciso cada vez mais me aperfeiçoar, então eu continuo estudando o Delphi, dentro da integração com novas tecnologias, mas estudo também as novas tecnologias, React, C Sharp, a gente precisa entender delas, não que a gente vá migrar para um programador C Sharp ou um programador React, mas eu preciso entender porque em algum momento eu vou precisar ter esse conhecimento para fazer uma integração, para fazer algum projeto que algum cliente tenha, e aí nós nos tornamos profissionais mais completos. Que é uma coisa, assim, que é uma ficha que caiu para mim já faz, assim, algum tempo, e aí eu tô procurando sempre e eu procuro sempre no final do expediente tentar fazer aquele tempo ali para estudar aquela tecnologia e me aperfeiçoar e ter mais conhecimento para me tornar um melhor profissional, com certeza. Perfeito. É exatamente isso, pessoal, que a gente às vezes tem que buscar, né? Como o Ivanilson mencionou, é necessário, como desenvolvedor, manter ali a mente aberta, né? A gente depara com algumas situações que, independentemente se a gente detesta ou não alguma outra linguagem, isso não vem ao caso, nós temos que, de alguma forma ali, estar consciente que determinados projetos têm integração, não é mesmo, Ivanilson? Tem essa integração. E nós temos que ter a mente aberta para poder trabalhar também com essas outras tecnologias, né? Não é verdade? Isso mesmo, ter a mente aberta, isso é importantíssimo. Perfeito. Vamos seguindo aqui nossos scripts de pergunta, né? E agora eu vou fazer uma primeira pergunta para Carol, saindo um pouco ali da parte dos sistemas legados, né? Vou trazer aqui uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, Carol, né? Para você trazer esse paralelo aí com a comunidade, né? Pessoal que gosta bastante aí do Delphi. E te perguntar, qual que foi o momento decisivo na sua carreira que fez, assim, que você percebesse que o Delphi seria aí uma tecnologia importante para o teu crescimento profissional? Como você caiu, na verdade, assim, nesse mundo do Delphi, né? Nesse ecossistema? Conta um pouco pra gente aí da sua história. Bom, essa pergunta é até um pouco complexa para responder, porque na verdade eu não escolhi o Delphi que me escolheu, né. Eu tinha lá meus 16 anos e uma tia minha que era professora do Senac, ela falou assim: "Carol, você vai fazer curso de programação, porque é um curso bom e você vai estudar e você vai arranjar emprego fácil". Eu não sabia o que que era programação, eu não sabia o que que era um programador, eu mal sabia usar o Word e o Excel nessa época. Tinha feito um curso também. E tinha uma prova de lógica que a professa que a minha tia disse: "Não, quem tirar os 10 primeiros colocados vão consegue uma bolsa no curso do Senac. E a outra parte eu pago. Vai lá e faz a prova".
Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, mas eu era muito boa em matemática. E fui fazer a prova e fiquei bem classificada nessa prova e ganhei a meia bolsa. E minha tia disse: "Eu pago a outra metade, vá lá se inscrever". E em que momento eu escolhi o Delphi? Eu escolhi o Delphi, eu tinha 2 opções, Delphi ou Visual Basic nesse momento, né. Na verdade, o Visual Basic, a aula era de 13h às 3h e o Delphi era de 15h às 5h, mais ou menos. E eu escolhi o horário mais tarde, porque era mais confortável, eu estudava de manhã, então dava tempo eu ir em casa, almoçar e voltar tranquilamente para assistir a aula. E quando eu cheguei em casa e falei: "Minha tia, eu escolhi essa aula aqui, vou Delphi, né, a gente chamava Delphi naquela época. Eu vou fazer Delphi". Ela: "Não era Delphi, era para se inscrever em Visual Basic". Mas enfim, quando eu voltei lá para tentar mudar, já não tinha mais vaga no Visual Basic, então eu fiquei no Delphi. E fiz o curso todinho, fui passando nas matérias, tirando 10 em cada matéria e fui finalizando o curso com as matérias todas, lógica, banco de dados, etcétera. O curso era grande, no Senac era um curso bem extenso. Enfim, terminei este curso e o Senac encaminhava os alunos para trabalhar. E, naturalmente, eu era uma das pessoas que estavam bem com notas boas e eu recebi indicação para trabalhar e já saí do curso do Senac com o emprego certo. E já saí, já assinaram minha carteira na empresa que eu fui trabalhar. Só que, minha gente, eu não tinha a menor ideia do que era Delphi. Eu sabia aquilo ali, mas eu não sabia para que servia, eu não sabia para que por que as pessoas precisavam daquilo, eu só sabia que eu sabia fazer aquilo. Eu tinha aprendido tudo, mas a aplicação prática não tinha nenhuma. E fui trabalhar e já comecei a ganhar meu salário mínimo naquela época, que era R$ 120, lá em 97, e eu achei fantástico. E o chefe me pediu para eu fazer as coisas e, assim, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, mas eu encarava. Tem até a primeira tarefa que ele disse assim: Você vai fazer essa tela de acesso ao usuário". Eu não tinha ideia como é que era aquilo. E dei um prazo de 3 semanas. Só que depois eu comecei a entender o que realmente eu tinha que fazer, eu fiz em poucos dias, 2, 3 dias, eu fiz aquilo ali e entreguei. Falei: "Ó, tá". Ele: "Mas não era 3 semanas?". Bom, mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu não tinha ideia, mas eu tinha conhecimento, eu sabia aplicar a ferramenta com muita tranquilidade. Então, assim, Eh, depois deste emprego, nunca mais eu fiquei desempregada, nunca parei de estudar. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha Google, não tinha acesso a conteúdos, a gente tinha que correr atrás de livros, etcétera. Mas assim, o Delphi foi escolhido porque ele sempre pagou minhas continhas, grandes ou pequenas, eu vivo de Delphi desde 97. Então assim, o Delphi está na minha vida para solucionar, sempre foi. Então assim, eu sempre corri atrás de estudar muito para porque é a ferramenta que me dá recurso para eu conseguir viver minha vida do jeito que eu quero. Carol, muito bacana, né? E para a gente ver como algumas decisões na vida, na carreira, não depende só da gente, né? Como você iniciou falando, eu achei muito bacana, né, que o Delphi te escolheu e olha por tão bons caminhos, né? Tantos bons caminhos, né? O Delphi te levou e você está aqui hoje com a gente, né? É muito gratificante a gente conhecer histórias assim, né? Eu mesmo iniciei, quando eu fiz o curso técnico em informática em 2014, bem mais recente, né? É, eu lembro bastante das aulas de programação lá, e infelizmente o pessoal lá era meio fanático por Java, e na época nem eu ouvi a história um pouco do Pascal, mas não entraram ali no Object Pascal, no Delphi em si. E deixei tudo isso passar. Eu fui reencontrar com o Delphi muitos anos depois, quando eu já trabalhava em uma empresa que desenvolvia sistemas, né? Então, assim, aquilo me despertou a curiosidade também, Carol, assim como aconteceu com você, né? Então, assim, não fui eu que realmente escolhi o Delphi, né? Eu fui selecionado para esse ecossistema maravilhoso que é Delphi. Dando sequência aqui, pessoal, eu acho que o Ivanilson teve um problema com a conexão dele lá na casa dele. É, Ele reconectando, a gente chama ele pro palco de novo, tá? Deixa eu só ver se ele. Carol, você consegue ver aí se ele já voltou para Não, ele não bateria? voltou ainda. Não, não voltou ainda, tô aqui observando. Então, quando ele não volta, a Carol mencionou aí sobre o Visual Basic, né? Eu estou o ranking aqui, tá? IOB, eu acho que é assim que se pronuncia em inglês. Pessoal que é melhor em inglês me corrija.
O ranking aqui está mostrando, né, atualizado, né, do mês de julho de 2024 e o julho de 2025. O Delphi ainda está consolidado ali, cravado entre as 10 mais usadas, linguagens mais usadas, numa crescente, tá? Tá ali uma crescente. E nós temos ali o Visual Basic numa decrescente. Então, assim, para vocês verem que hoje em dia algumas linguagens estão cada dia sendo ali deixadas um pouco de lado, não que elas vão deixar de existir, obviamente, mas a gente vê que o Delphi se mantém vivo ali, atuante, né? E ainda mais por ser assim, como já ouvi dizer, né, do pessoal lá do ACBR, que o Delphi está presente em 90% dos sistemas ERP, né, do Sim, Brasil. Então pensa, sim. 90% dos sistemas ERP são feitos em Delphi. Então é mercado para a gente trabalhar tranquilamente. Para quem tem medo de ficar desempregado trabalhando com Delphi, isso daí é uma lenda, isso é um mito. Não é, Carol? Inclusive a minha história tem 28 anos e eu fiquei, o período mais longo que eu fiquei sem trabalhar foram 4 meses, mas esses 4 meses foi por escolha, porque eu decidi parar um pouco, porque precisava descansar. Então eu fiquei 3 meses sem procurar emprego. Aí depois eu comecei a procurar emprego e voltei, mas assim, em 28 anos, meu intervalo entre um emprego e outro era uma semana, no máximo, 2 dias, 3 dias. A gente não fica sem emprego, ganhando pouco ou muito, a gente tem que entender, né? Ganhando pouco ou muito, a gente não fica sem emprego. Sim, a gente teve a nossa pesquisa salarial, mas é algo assim que a gente nota não somente na linguagem que a gente trabalha, que é o Delphi, mas em todas as outras e em outras profissões também. Esses dias eu vi uma manchete na internet que também, por exemplo, na medicina, a desvalorização do profissional vem ocorrendo um desgaste aí já de anos. Hoje o médico já ganha menos do que um médico de 10 anos atrás. E isso não é diferente na nossa profissão. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então não é que o Delphi tá pagando mal ou que o Visual Basic está pagando mal. É a questão de que está havendo uma desvalorização de todas as profissões, infelizmente, né? O dinheiro em si está valendo um pouco menos. A gente tem que saber lidar com essa situação, né? E dando sequência aqui, né? Depois de mencionar essa. Deixa eu só dar só te interromper, Lucas. O Vini Pois está não. aqui perguntando, comenta pra gente como foi que vocês conseguiram os primeiros empregos de vocês, assim, de todos nós, né? No meu caso, meu primeiro emprego eu fui indicada pelo Senac, né? Eu tinha umas notas muito boas e o Senac indicava os alunos para as empresas parceiras. E eu já saí, fiz a entrevista e já fui alocada numa empresa aqui de Fortaleza, uma software house. Não sei se o Lucas ou o Ivanilson gostariam de falar sobre os primeiros empregos deles. O meu primeiro emprego com Delphi, na verdade, eu já trabalhava em Clipper, a empresa que eu trabalhava na prefeitura de Manaus. E aí a gente foi começar a migrar, foi quando entrou o Windows 3.11, lá atrás, e a gente começou a procurar ferramentas que desenvolvesse para ambiente Windows, né? E aí apresentaram para a gente, e eu ia começar a mexer no tal de Visual Objects, era da mesma dona do Clipper, mas aconteceu que um colega nosso veio, um amigo dele tinha um colega que veio dos Estados Unidos e trouxe os disquetes do Delphi 1.0. Ele chegou lá com a gente e ofereceu para a gente instalar e olhar. E assim ele disse assim, olha, pega aí, eu só vou te dizer o seguinte, embaixo dele é Pascal. Aí ele disse, e Pascal todo mundo aprendia, né, naquela época. Até hoje, acho que muitos programadores, até vocês, acho que a maioria sabe mexer em Pascal, mesmo antes de começar de mexer com Delphi, dos mais antigos. E aí foi isso que foi o meu start no Delphi, aí já nessa história toda. Depois eu gostei e não larguei mais o osso mesmo, foi isso. Muito bacana, Ivan. É que nem eu mencionei um pouco antes, eu acho que, não sei se o Ivan tava foi um momento que ele caiu pra gente aqui, mas eu vi, né, a história do Pascal tá perpetuado na história da programação, né? Eu vi também na época do curso técnico de informática, lá no ano de 2014, bastante sobre o Pascal. A gente só não aprofundou no Object Pascal posteriormente, não ouviu falar de Delphi naquele momento, porque existia ali uma cultura na escola técnica que eu estudei. é, o Java, né, tava muito na mente do pessoal ali, então o pessoal não levou assim adiante a evolução do Pascal.
Mas eu vi Pascal também no técnico, né? E também respondendo a pergunta do Vini, né, Carol? Ele que perguntou, né? Quando a gente Sim, começou. Grande Vini, né? Obrigado pela pergunta. Eu iniciei, na verdade, no trabalhar na área de TI, né? Como a gente fala bastante aqui no sul de Minas. No ano de 2016. Eu comecei no ano de 2016. Mas eu não comecei, né, a carreira ali como desenvolvedor. Eu comecei trabalhando na infra, né? Eu trabalhei ali por um curto período para uma agência de publicidade, trabalhando ali com sites, né? Mais especificamente com o framework WordPress. Acho que todo mundo conhece o WordPress, né? Eu trabalhei uma época bem curtinha ali com WordPress, mas foi assim algo bem pontual, foi cerca de 3 meses ali, ou 6 meses, eu não lembro muito bem o período, mas foi um curto tempo. E posteriormente eu entrei na infra. Eu trabalhei como analista de implantação de sistemas, eu trabalhei como técnico em redes. Depois eu passei na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu entrei lá como suporte, depois eu passei para analista de suporte e infra. E bem mais recente, né, no ano de 2022, que eu é, recebi a proposta interna, né, da empresa para poder passar praticamente assim, mudar de área de atuação da infraestrutura para o desenvolvimento, né? E como eu já havia ali desde do começo, do meu começo lá, trabalhado um pouco ali na depuração de do sistema, né? Como era suporte, eu sempre acompanhava ali, né, os debugs da vida, né, com o Delphi 7. A empresa não tinha migrado ainda para as versões mais novas. Então já tinha bastante conhecimento de sistema na época, né? Regra de negócio e tudo mais. Foi o que abriu a porta, né? Para eu poder iniciar. Mas um ponto interessante que eu gostaria de mencionar é que eu não caí de paraquedas, né? Eu havia já há algum tempo, ali no ano de 2021, lá pro meado do ano de 21, já estava fazendo alguns cursos, vendo vídeos na internet, tenho livros aqui em casa sobre Delphi também, já estava aprendendo um pouco da teoria. Teoria é fundamental, né? Você ter conhecimento teórico para você iniciar qualquer coisa na vida é de extrema importância. Então eu já tinha um conhecimento da regra de negócio, conhecimento do Delphi. Aí eles me fizeram uma proposta e no ano de 2022 eu iniciei lá como Delphi Júnior, né? Desenvolvedor Delphi Júnior. E hoje eu tô lá, né, já há mais de 3 anos, atuando como desenvolvedor. E é isso, pessoal. A gente vai retornando aqui, a gente vai abrindo espaço para vocês perguntarem na sequência. Enquanto isso, a gente vai seguindo o nosso script. O Ivanilson voltou, não sei se tá tudo ok com ele lá, mas a gente vai dando continuidade aqui. Ivan, tudo certo? Sim. Sim. É, vou fazer uma próxima pergunta aqui para o Ivan, então. Ele está tendo uns probleminhas com a conexão lá. Caso ele venha cair aqui, a gente vai dando continuidade. Vou fazer uma pergunta, vou aguardar ele responder. E enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Ivan, a tua câmera não está habilitada, mas pode seguir pelo áudio, não tem problema. O importante é a gente ouvir bem aqui. Assim, já que a gente comentou, né, aproveitando o gancho aí da pergunta do Vini, todo desenvolvedor tem uma história ali, né, uma história que marcou a sua carreira. Eu gostaria de saber de você qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa tua trajetória como desenvolvedor e como você superou isso, né, no decorrer da tua carreira até hoje, sendo um desenvolvedor sênior. Conta pra gente. O maior desafio foi quando eu montei a empresa, onde a gente teve que, desenvolver vários módulos que eu nunca tinha trabalhado, que é a nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor, TAT. E aí onde a gente aprendeu a usar a CBR para fazer isso, que a CBR é uma excelente, suíte de componentes, e a gente desenvolveu todos os módulos, impressoras, vários tipos de impressoras, conexão com BIM via USB. Isso foi um grande desafio, aprender a utilizar novos recursos no sistema, enquanto a gente tinha que criar o sistema já para produzir, né. Não tinha muito tempo para testar muita coisa. E aí foi um grande, desafio nesse sentido, no final conseguimos 1.500 clientes no Brasil. O sistema também foi migrado depois do Delphi 7 para Delphi Berlim. Hoje esse sistema ele roda no Delphi 12. Eu sempre tive a mentalidade de sempre atualizando, né, não ficar muito tempo
E também o que ajudou muito foi de a gente não usar muito componente de terceiros, eu sempre era muito dessa ideia, não usar muita coisa de terceiro e também se tivesse, tinha que ter com as fontes. A gente teve pouquíssimo problema de migração de componentes, porque a gente sempre tinha uma atualização ali com fonte, isso ajudou também bastante, assim, né, não é como sistemas que a muitos caras não conseguem migrar, porque tem muito amarrado com coisas que não foram mais atualizadas e não tem mais como trocar o componente, assim, né, direto, né, sem refatorar o código. Foi isso que aconteceu, foi um grande desafio, pessoal. Perfeito, perfeito, Carol. Lucas, se você permitir, eu gostaria também de falar um episódio que aconteceu comigo, muito Claro, desafiador. claro, Carol, pode ficar à vontade, pode Lá esclarecer o lá assunto. em por volta de 2006, eu decidi que eu ia morar em Brasília. Eu já tinha família lá e meu irmão morava lá, eu decidi que eu ia para lá. Então entrei no finado Orkut e comecei a procurar pessoas que trabalhavam em empresas que tinham Delphi. De algum jeito eu consegui entender isso e comecei a pedir emprego mesmo. "Gente, na tua empresa estão contratando?". Não tinha LinkedIn naquela época, né, a gente tinha o Orkut só. E nessa minha busca, eu acabei conseguindo o contato de uma empresa, um rapaz que trabalhava numa empresa, ele na época ele trabalhava com Java, mas ele trabalhava numa empresa que tinha o sistema em Delphi, um ERP de previdência privada. E ele disse: "Olha, aqui estão contratando programador, tá querendo?". Eu falei: "Tô". Aí ele me fez a ponte e o rapaz, o gerente lá da empresa me entrevistou por telefone mesmo e disse: "Tudo bem, então você está contratada e eu quero você, tipo assim, daqui a 15 dias". E eu saí, larguei tudo aqui e fui embora para Brasília, porque eu achava que em Brasília eu ia ter uma visibilidade profissional melhor. Quando eu cheguei nesta empresa, tinha havido um movimento dos programadores da empresa, que tinham sido os fundadores, trabalharam desde o início da empresa, eles saíram para abrir uma outra empresa, e o rapaz que me contratou, ele queria só deixar a empresa com programadores, para não deixar a empresa sem ninguém. E quando o meu primeiro dia de trabalho nesta empresa em Brasília, foi o dia que nenhum dos outros programadores foi trabalhar, eles já estavam abrindo a própria empresa deles. E o que aconteceu? Era uma empresa que fornecia software de previdência privada para uma grande empresa lá de Brasília, uma empresa pública. E o que aconteceu? A moça que trabalhava lá era até era uma atendente de suporte. Ela me entregou um pendrive com os fontes, uma folhinha com as demandas, umas 20 demandas que precisavam ser resolvidas, e disse: "Vai lá no cliente e resolve". Sem treinamento nenhum, sem preparo nenhum, sem história do nada. Eu peguei o pendrive, a folhinha e fui lá. Cheguei no cliente e o cara olhou para mim, o gerente lá da empresa, assim: "Mas você vai resolver?". Eu falei: "Tô para resolver, tá aqui. Eu tenho que resolver isso aqui". Era uma lista de umas 30 tarefas, 30 demandas. Ele: "Então tá bom, senta aí e vamos ver se a gente consegue". E que aconteceu? A empresa ia rescindir o contrato com a empresa que tinha a empresa contratante, né, no caso, porque não tinha mais programador, ele achava que não tinha mais ninguém para trabalhar para ele. E na verdade o que aconteceu? Ele começou a ver que se ele me dissesse direitinho o que é que ele queria, eu estava com o código lá. E eu consegui resolver boa parte das demandas, boa parte dos problemas que ele tinha, os mais críticos que ele precisava resolver, resolvi em questão de um mês. O contrato não foi rescindido, e assim, para mim foi um grande desafio, porque eu cheguei lá com um pendrive e uma folhinha sem conhecer nem eu nunca nem tinha visto a cara do sistema. Eh, Pra mim foi um marco, né, para eu entender que naquele momento eu tinha condição realmente de resolver qualquer parada mesmo, e bom, então foi isso. É isso. Esse foi o meu grande desafio, Carol, você mencionou agora profissional. no final da tua fala, né, um ponto importante, né? A grande virada de chave para o desenvolvedor é quando ele tem essa sacada, que eu consigo resolver qualquer parada. E se a Isso, gente isso. olhar, independentemente da complexidade do sistema, é Delphi, sabe? É Delphi, nós temos o conhecimento de Delphi. Complexo ou não, Isso. a gente dá conta, pessoal. Para quem tem esse pensamento de que nós não vamos conseguir dar conta do trabalho porque o sistema é complexo demais, é porque não entende Delphi ainda. Se você entende Exato, e o Delphi Delphi, estava na minha veia já. O Delphi já estava na minha veia há pelo menos uns 8 anos, né, eu trabalhei desde 97, então o Delphi estava na minha veia já e
E a gente conseguiu resolver. Eu consegui resolver junto com o cliente. O cliente também estava muito afim que eu resolvesse, né? Então, assim, teve uma parceria muito boa. O cliente e, Você, e, o cliente e e a minha você parte, né? diretamente, né? É, Então é sim, isso, pessoal. diretamente. E era um sistema complexo de previdência privada, onde a gente estava implantando perfis de investimento, que era uma coisa complexa, nova naquela época, não tinha ninguém trabalhando com isso ainda. Então, assim, foi um desafio muito grande, de uma regra de negócio que eu desconhecia completamente, mas o Delphi estava na minha veia. E era um sistema em Delphi 2, já era 2006, e o sistema era em Delphi 2. Sim, depois, com certeza, a empresa deve ter feito aí alguma migração, né? Para Não versões. fez. Não Não fez. fez Olha porque só. eles tinham um componente que eles perderam as fontes do componente, então eles não conseguiam migrar. Eles não conseguiam evoluir o fonte completo. Eu tentei várias vezes migrar, mas eu não consegui também. Tá aí um grande alerta pro pessoal, né? Não percam fonte dos Eles seus componentes, tá? exatamente. Não é verdade? Pessoal, brincadeiras à parte, eu vi que está subindo o número de espectadores aí na nossa plateia. Gostaria de dar boas-vindas. Eu vi que a Cileide apareceu por aí, né? A nossa amiga Cileide, MVP, né? Uma nossas boas-vindas a ela, amiga da Carol também, né, Carol? Nossa, minha amiga, e eu gostaria de dizer que ela é uma dos motivos de eu estar aqui, viu, Cileide? Porque eu não gosto de aparecer. Então a Cileide me incentivou muito, o Lucas também. Então, assim, são duas pessoas que eu sou muito tímida, eu sou muito encabulada, eu não gosto de aparecer, mas essa turma jovem com energia nova é que faz a gente pegar a energia que a gente nem sabe que tinha para mostrar para vocês todos. Vamos dando combustível para vocês aí, pode ter certeza, né? Vamos Sim. motivando. Eu gostaria de dar boas-vindas também ao meu amigo Wagner, tá aí também, deu um bom dia pra gente, né? Eu tenho, assim, um grande carinho pelo Wagner, pelas dicas que ele posta lá no canal, né? Wagner Oliveira, para quem não conhece, né? Uma grande honra tê-lo aqui, Wagner. Muito obrigado pela sua presença. E a gente vai dando continuidade aqui ao nosso Talks. Eu estou olhando determinados momentos para a tela de cá, para a tela de cá, que eu trabalho com duas telas aqui. Então, como eu estou gravando, né, esse Talks para a gente poder disponibilizá-lo depois no nosso canal do YouTube, eu achei mais prático aqui trabalhar com os dois monitores. Então, vocês vão me ver olhando para os dois lados. E continuando o nosso Talks, a gente tinha o pensamento de limitar ele a 1 hora exatamente de transmissão, mas eu acredito que a gente vai passar um pouquinho. Vocês continuem aí na plateia, tá bacana, tá interessante o assunto. Muita bagagem, tanto da Carol quanto do Ivanilson. Eles estão pontuando momentos marcantes, decisivos na carreira, que para o pessoal mais jovem, eu vi o Vini aí também, né? Que é desenvolvedor jovem, também está iniciando na carreira de programador. Eu que não sou tão velho na programação também, né? Já falei um pouquinho da minha história aqui. Isso serve de inspiração para nós, a juventude do Delphi, seguir estudando e avançando dia após dia na carreira, né? Isso é muito bom ouvir o pessoal mais experiente falando. Pessoal, dando sequência aqui então, sem postergar muito, a gente tem mais uma pergunta aqui para fazer sobre o tema carreira. E eu gostaria de aproveitar que a Carol já está aí com a voz, para a gente encerrar esse assunto e mudar para o nosso próximo tema. A gente vai falar também um pouco de networking, que também esse primeiro Talks ele trata sobre esse assunto também. E a gente continua e a próxima pergunta vai ser para o Ivanilson depois, tá? Para a gente iniciar o tema de network. Carol, aproveitando assim todo esse teu conhecimento, essa tua bagagem como desenvolvedora, né? Desde o ano de 1997, trabalhando com Delphi, né? Não é uma pessoa que de qualquer tipo de situação vai se tremendo toda, como diz o bom mineiro, que pega o trem de cabo a rabo para resolver, né? Não tem medo de resolver os problemas. Essa maturidade a gente só alcança quando a gente vira aquela chavinha e fala, não, eu conheço de Delphi, né? E essa próxima pergunta a gente vai subir um pouco o nível técnico agora e a gente vai, eu queria te perguntar assim, dentro dos padrões ali, quais padrões de arquitetura você mais aplica em projetos modernos em Delphi e para garantir ali, né, a sustentabilidade, a escalabilidade, né, a manutenção também desse sistema. Então, o que você falaria para nós a respeito de um desafio como esse, né, trazendo do Delphi todo esse conhecimento?
Bom, nesses projetos que eu venho trabalhando, né, ao longo dessa temporada toda, eu entendi que o padrão MVC é um padrão muito bom, porque ele separa bem a interface da lógica de negócio e controle. Ele facilita muito a manutenção e evolução do sistema. E também gosto de usar o DAO, porque ele isola o acesso aos dados. Ele deixa o código mais flexível e testável. Eu sempre procuro seguir também os princípios do Solid e do Clean Code, porque a gente garante, né, que o sistema fica mais escalável, mais sustentável no longo do tempo. Eh, eu acho que também, assim, não existe verdade absoluta, não existe padrão melhor ou pior. A gente tem que sempre entender qual é o projeto que a gente está trabalhando, qual é o nível da solução que a gente vai apresentar, mas assim, a gente tendo fundamentalmente, esses conceitos na veia, a gente consegue organizar muito bem e aplicar de forma adequada, né, para cada não fazer uma bala de canhão para matar uma mosca, mas assim, sempre adequar a solução ao projeto que a gente está trabalhando. Perfeito, né, Carol? E é como eu sempre digo, né? Hoje em dia a gente observa assim grandes nomes do desenvolvimento se perdendo, né, Carol? Em tanta regra, em tanta teoria. Não digo que eu sou um defensor, eu também venho da área da educação. Eu sou um defensor ali da pessoa conhecer a teoria, porém a teoria na medida certa. Concorda comigo, Carol? Que não adianta a gente se prender a regras e esquecer do Delphi. Esquecer que com a tecnologia, muita coisa você já está amparado ali. Não adianta você querer matar uma mosca com uma bazuca, né? Como diz o ditado. Isso. Não é, Carol? Exato, Então, exatamente. É a gente ter a tranquilidade de saber que nem sempre precisa aplicar todos os padrões de projeto, todos os as regras e formas. A gente tem que ter tranquilidade e dizer: "Não, essa aqui é mais simples, eu posso trabalhar mais de uma forma mais clara, mais tranquila". Quando o projeto é maior, mais robusto, a gente percebe que é um projeto a longo prazo, a gente aplica com mais rigidez, né, os padrões. então é isso, pessoal. Muito, muito interessante essa parte de compreender que nem tudo são regras. Então, isso fica marcado, né, na nossa, tem que ficar marcado, né, esse conceito na nossa mente de que uma análise bem profunda, uma reflexão bem profunda para qualquer tipo de situação é necessário. Porém, somente regras não resolvem o problema, né? E no final a gente tem que entender aquela filosofia que eu sempre digo, né? No final é tudo código, pessoal. No final é tudo código e o que temos que resolver é o que o cliente precisa. A gente tem que resolver os problemas do usuário. Então não adianta a gente ficar sempre preso nessa questão de regras, né? A gente tem que respeitar a teoria, a gente tem que conhecer a teoria, a gente tem que aplicar regras, mas tudo na medida certa, não é, Carol? Sim, sempre com discernimento, né, na verdade tem que ter tranquilidade, discernimento, maturidade para entender qual é a melhor solução. Não existe regra absoluta para tudo. Perfeitamente. Dando sequência, pessoal, aqui na nossa série de perguntas, né? A gente está seguindo aqui um pequeno script de perguntas, a gente está abrindo aqui a possibilidade do pessoal estar conversando conosco aí através do chat. Daqui a pouco a gente vai abrir o palco aqui, né? Com os oradores, para o pessoal poder estar falando. A gente já está bem avançado nas questões aqui, nas perguntas sobre o tema desse Talks. E já, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os nossos amigos e espectadores aí desse momento histórico, desse primeiro Talks. E eu gostaria, né, de aproveitar que a Carol está na voz, já fazer mais uma pergunta para ela. O Ivanilson está voltando, acho que ele teve um probleminha técnico, não sei se ele voltou. Ivanilson? Ivanilson, eu vou aproveitar que você voltou, que a tua conexão tá boa, então. Vou mudar o tema. A gente vai agora para. A gente encerrou o tema inicial aqui do nosso Talks, né? Que é o tema carreira. E agora a gente vai fazer uma ponte aqui para o tema de network, né? O tema comunidade. E eu gostaria, se você pudesse já estar conversando com a gente aqui, né? Como você estava sem Sim. conexão, você já restabeleceu. Entrando ali exatamente no conceito de comunidade, né?
Temos aí hoje a comunidade Delphi Masters, que está numa constante ascensão e tem se demonstrado aí, eu vejo vários comentários, vários membros da comunidade se tornaram meus amigos, né? Conversam comigo no particular e comentam, eu acredito que com vocês também deve ser a mesma coisa, que nós estamos fazendo a diferença. A gente está tendo esse olhar humano, esse olhar acolhedor sobre os nossos amigos de profissão. E aí eu gostaria de saber de você, Ivan, é, como a participação é, é, nas outras comunidades que você já participou durante toda essa a trajetória como profissional te impactou, certo? E como hoje em dia a comunidade Delphi Masters também está impactando a tua vida, né? Você fazer uma comparação aí, uma ponte entre tudo que você já viveu no conceito de comunidade e como a comunidade Delphi Masters hoje em dia tem impactado na sua vida diretamente. Eu já tinha conversado com o Lucas, em particular, sobre depois que a gente começou a ver o impacto, a gente abriu a comunidade Delphi Masters em 1 para 2 meses, a gente já tinha mais de 500 membros, né. Foi muito rápido, assim, cresceu. E um dos aspectos, assim, que eu vejo que foi positivo, na verdade, como eu falei para vocês antes, eu não participava muito de comunidades Delphi. Muito pouco, assim, alguns grupos do Facebook que eu entrei ali, postava dúvidas, mas não era muito participativo. Eu comecei entrando no grupo do Zap de Delphi, um grupo que tem um pessoal que me mandaram o link. Foi daí que eu comecei a ver que tinha uma importância muito grande, porque eu faço esse network no grupo, por exemplo, a partir disso eu consegui muitos amigos, assim, que eu conversei no particular com eles, eles vêm comigo, pegam de orientações de carreira, de Delphi, de diversos assuntos, assim, e eu vi que essa network me ajuda a conseguir, eh, me tornar mais conhecido e conhecer novos colegas que têm conhecimentos também diferentes do meu e que agregam mais. Então esse network ele é muito importante. Eu percebi a partir desse ano que falar de redes, internet, tanto Zap, Telegram, Discord e outros, esse rol de conhecimento de conhecidos permite grandes ganhos para a pessoa, para o profissional. E a pergunta também diz que quais foram as oportunidades que se já tive alguma oportunidade a partir disso. Vou mencionar rapidamente aqui, somente a partir da Delphi Masters eu tive 2 oportunidades de trabalhar para fora do Brasil. Pra vocês terem ideia, assim, muito rápido apareceu, onde eu participei de todo o processo de entrevistas, técnicas, de RH, entrevista com os clientes, tudinho, e foi uma experiência, assim, excepcional, com clientes americanos, onde eu vi que tem um potencial de trabalho também para fora, assim, para os sêniores, em geral, eles querem para sênior. Rapidamente, assim, em pouquinho tempo eu consegui 2 grandes oportunidades com salários muito bons, assim. Eu entendi que vale a pena me especializar mais, estudar mais inglês e continuar me aperfeiçoando para chegar nessas vagas, com certeza. Isso aí. Tornamos a comunidade um porto seguro para os desenvolvedores Delphi. É onde o pessoal sabe que vai encontrar conteúdo técnico de altíssima qualidade, vários nomes que depois eu vou tentar lembrar de alguns, vocês me ajudam, que a gente gostaria de mencionar aqui, vários MVPs, vários consultores da CBR e vários outros desenvolvedores sêniores de grandes empresas estão na comunidade. E isso, o Ivan, mais do que ninguém conhece, a grande parte lá, Carol também, de profissionais que estão colaborando diretamente com outros profissionais, tornando a comunidade um porto de grandes nomes, grandes intelectuais do Delphi, um lugar onde a pessoa expõe sua dúvida e ganha, assim, uma resposta, digamos assim, na medida, várias pessoas tentando ajudar, né? A colaboração ali mútua é muito grande, como a questão das vagas, né? Em breve aí eu vou tá iniciando também numa nova jornada, e isso é muito gratificante, né? Saber que estamos nos ajudando de uma certa forma, crescendo profissionalmente e nos bastidores estamos fortalecendo nossas amizades, nosso network e ajudando o pessoal, não é verdade, Ivan? Que era a tua ideia inicial. Me corrija se eu tiver errado com o grupo de vagas. Eu era um dos 10 primeiros
a entrar no grupo de vagas lá para conhecer. E me deparei lá na época, né, Ivan, com você. Eu me ofereci para ajudar. Realmente. Um dos primeiros que entrou no grupo foi o Lucas. E Lembro muito bem. olha onde a gente chegou, né? Não, e assim, o interessante é que assim, eu entrei também no grupo de vagas, mas não pelas vagas, porque eu realmente eu não estou querendo me movimentar agora. Trabalhando. Eu estou trabalhando numa empresa que eu gosto muito, na Alterdata, e não é o foco. Mas quando eu vi a energia dos meninos em movimentar e ajudar os outros, falei: "Não, eu preciso entrar nesse grupo, eu preciso participar, eu preciso colaborar de alguma forma". E como eu já vinha com experiência grande lá do Facebook, do quase final do Facebook, né, no grupo Delphi Brasil Forever, aonde no início a gente se ajudava muito, eu participava ativamente, a gente conseguia bons contatos profissionais, boas respostas, boas ajudas, sempre muita gente disposta, inclusive tem uns meninos aqui, o Reutemann é um deles, o Cadu também, são os caras que eu conheço desde essa época, que estão aqui assistindo a gente, e sempre foram muito atuantes lá, e entraram no grupo também, e assim, eu entendo que a gente se ajudando é muito mais fácil, a gente colaborando uns com os outros, é mais fácil trabalhar, é mais fácil evoluir, é mais fácil. É melhor, é sempre mais positivo a gente estar colaborando uns com os outros, mesmo que os objetivos não sejam os mesmos, mas a gente está em objetivo de sempre melhorar, sempre crescer. Então, Sim. quando eu vi a energia dos meninos eu já tinha a ideia, eu já tinha a intenção, eu já gostaria, já tinha até montado a comunidade, o esquema do Delphi Brasil Forever, mas eu não tinha essa energia do jovem Lucas, que veio com ideias brilhantes, ideias avassaladoras que me conquistaram. Então, quando eu procurei o Ivanilson, que eu decidi me propor a colaborar, a gente conseguiu juntar as energias, cada um do seu jeito, cada um com sua experiência, cada um com seu objetivo, mas, assim, é muito importante, e o objetivo realmente é a gente se unir. Sim, se unir sempre e ajudar. Esse é o foco, né. E para quem não sabe, pessoal, a estrutura que o Delphi Master hoje usa, né? A estrutura de comunidade no WhatsApp era a comunidade da Carol, né? Era o Delphi Brasil Forever. Delphi Brasil Forever. E hoje a gente usa a estrutura dela hoje. Ela foi uma das pessoas que sugeriu pra gente, por que que vocês não criam uma comunidade? Então, a Carol tá lá dos primórdios nossos, já estamos indo aí para quase 4 meses de comunidade, mais de 1.000 membros, né? Eu calculo aí, eu não fiz um levantamento preciso ainda, mas uns 1.400 membros nas redes. Então, assim, estamos juntos desde os primórdios. Fazendo uma pausinha aqui, pessoal, tem alguém querendo subir no palco, alguém querendo falar, porque eu tô gravando, não tenho acesso à plateia aqui. Se alguém quiser subir ao palco aí para pontuar alguma coisa, a gente vai abrir rapidinho aqui, 2 minutinhos a palavra, e a gente retoma depois. Valquíria estava a Valquíria estava querendo a palavrinha, será que ela quer ainda? Valquíria, posso te convidar? Bom dia, pessoal. Bom dia, Primeiro Oi, ponto, Valquíria. muito prazer a todos aí, né. Tô aqui adorando, assim, participar desse evento. Passamos dos 700 membros lá no grupo, né. Um grupo que muitos se ajudam ali, assim, é muito bacana, dentro da minhas prioridades ali também, que eu também tô atuando ali, tô no mesmo momento que a Carol, também hoje, apesar de estar recente, mas eu tô numa empresa que eu gosto muito de trabalhar, trabalho numa fábrica, sou analista de sistemas ali. Inclusive meu desafio, meu contato com o Delphi foi numa empresa que a Carol já trabalhou, né, que é a Bender Sistemas, que lá também o meu primeiro contato com o Delphi foi lá, então a gente sabe como é um desafio grande, ainda mais com tecnologias próprias, né, que você Sim, tem que brigar, né, para poder ver o que que funciona, o que que não funciona, então assim, tem fonte ali que o pessoal não comentava, pensa, o Git ali era uma bagunça. Então todo mundo sabe como que é quando você inicia ali, né, nessa trajetória como programador, mas, assim, é algo que eu vejo como assim, eu acompanho muito, que ainda tem muito dev ainda que uns protege: "Ah, eu quero a aplicação web", ou "Eu quero aplicação desktop". Eu acho que um programador que se preza, ele não tem que escolher que tipo de programação, mas hoje em dia é uma coisa que eu vejo, que o Delphi ele não vai morrer, para o meio corporativo o VLC é o melhor caminho, ele é mais sustentável, a gente consegue dar uma manutenção melhor, a gente consegue oferecer uma
uma boa performance na aplicação, do que você ter tudo no web, mas com baixa performance, com escalabilidade muito ruim. Então, assim, é melhor a gente manter assim. O Delphi evoluiu bastante até hoje, assim, só eu vejo só a mudança que a gente pensa, olhando assim, há 5 anos atrás: "Poxa, o Delphi não fazia isso, hoje ele faz". Ah, o que que não dá para fazer no Delphi? Até agora eu não sei. Eu não descobri ainda o que não desse para fazer no Delphi. Eu também não. Até me surpreendia que foi no Delphi que eu comecei a desenvolver relatórios em Data Warehouse, que até então eu pensava: "Ah, não é possível. Pô, você vai fazer um relatório no Report Builder? Ah, você consegue construir um relatório com query? Aí formatando para o Pascal? Dá para fazer". Antes, no passado, não tinha essa evolução. Aí o Delphi Talk ele veio com essa modernização aí que facilitou bastante, que no passado a gente sabe como o pessoal sofria, né, com geração de relatório. Acho que todo mundo já deve ter alguma história para contar. Mas é isso, acho que eu só meio que eu quis participar um pouquinho, né, porque eu achei bacana a interação do pessoal. Obrigada, Valquíria, pelas palavras. Pessoal, então vamos seguindo aqui o nosso script de perguntas. A gente já está excedendo um pouquinho o horário. A gente tinha cronometrado 1 hora de talks, mas a gente tem mais algumas perguntinhas aqui. São apenas mais 4 perguntas. E são 2 perguntas para a Carol e 2 para o Ivanilson, para a gente encerrar as perguntas. A gente vai abrir brevemente a oportunidade de mais amigos aí que estão na plateia poderem subir ao palco aqui junto com os oradores para falar e para a gente encerrar o talk de hoje, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o futuro da tecnologia, sobre as tendências e vamos olhar para frente, né, Carol? Agora, a gente falou um pouco sobre o passado, sobre as nossas trajetórias e aqui eu tenho um conceito que diz assim: no mercado hoje que está dominado por Python, por C Sharp, entre outras linguagens mais jovens, né? Que tem atraído cada dia mais os novatos, né? Os novos desenvolvedores para si. Essas linguagens estão nos holofotes hoje em dia, né? O que falta para a gente atrair assim os desenvolvedores mais jovens para a nossa tecnologia de atuação para o Delphi? Bom, o que eu percebo, ao longo do tempo, é que o Delphi, ele não é tão divulgado assim, por ser uma tecnologia com licença paga, não é tão divulgado assim quanto outras tecnologias de licença aberta, né, licença livre. Então as pessoas tendem a achar que o Delphi não é tão utilizado assim nas empresas e tendem a não investir nisso. Eu acho que para o futuro, seria uma maior divulgação. Eu acho que essa nossa iniciativa é importante pra caramba, a gente faz com que o Delphi se torne mais visível, mas assim, importante é dar visibilidade e as pessoas a turma nova perceber que tem muita empresa ainda que usa Delphi, é entender que o Delphi evoluiu, que o Delphi tá mirando no futuro, a gente tem o FMX, a gente tem as novas tecnologias que estão aí para abraçar e para atender as novas demandas do mercado, né, tecnológico. O Delphi está completamente aderente ao mercado. E assim, é estudar e entender que as novas tecnologias estão aderentes e conseguir fazer com que o pessoal entenda. Vamos estudar Delphi, que o Delphi realmente resolve. E assim, às vezes você tem uma aplicação Delphi desktop, você vai reescrever uma aplicação inteira para ela poder ir para a web, não é necessário. Você pode aderir às novas tecnologias que já estão disponíveis no próprio Delphi e só complementar. É fazer com que esse fundamento seja amplamente difundido para que a turma nova queira trabalhar com isso, entendeu? Porque existe uma ideia de que o Delphi morreu, parou no tempo, como o COBOL, que também não parou no tempo. Então, realmente o que eu acho que a gente precisa, nós como comunidade, a própria Embarcadero faz muito isso, e é fazer com que a gente consiga realmente, eh, popularizar os conhecimentos do Delphi, o que que ele é possível, o que que ele é capaz, o que que ele tem de novas tecnologias, novas ferramentas, que são aderentes ao que às necessidades do mundo moderno, né, digamos assim. Eu falo mundo moderno porque eu ainda
Porque eu ainda tô com o pezinho lá atrás, sabe? Então eu falo mundo moderno, porque o mundo de hoje é um mundo muito moderno para mim. Perfeitamente, né? Acho que foi a Valkyrie que acabou de comentar no chat, me corrija se eu estou errado, que o COBOL ainda está muito vivo no back-end, né? E o Delphi Sim, também é muito utilizado, assim como o COBOL, no sistema bancário brasileiro e em grande parte do mundo. O Delphi está presente o fundo, lá. os fundos de pensão do Brasil, praticamente todos, trabalham com sistemas em Delphi. Eu trabalhei muitos anos nesse ramo de negócio, fundos de pensão do Brasil, e é Delphi, entendeu? Mais uma Ministérios, pergunta. Ministério da Saúde, o nosso próprio sistema de pagamento do país é feito em Delphi, minha gente. Quer sistema mais importante do que esse? Exatamente. E, Carol, para a gente encerrar aqui essa pergunta, eu até acho interessante aqui pegar um ganchinho aí. E o que você espera, assim, da comunidade Delphi Masters nos próximos anos, assim? Você acha que a gente vai estar no futuro ainda maior, ainda com mais novos talentos surgindo ali? O que você me diz sobre isso? Eu espero que a gente cresça e a gente consiga consolidar o Delphi como uma ferramenta atual. De fato, esse é o meu objetivo. É fazer com que as pessoas entendam que é uma tecnologia de hoje, não é de ontem, é de hoje. Perfeito. E eu Esse é o gostaria, foco. não sei se na plateia tem algum desenvolvedor que não seja, é, que não seja atuante no Delphi, mas é importante a gente frisar que hoje em dia a Embarcadero libera uma licença comunitária, né, a community do Delphi, para quem tem vontade de conhecer, para quem tem vontade de estudar, principalmente, né, para fins acadêmicos. É possível hoje em dia ter uma licença de 1 ano, se cadastrando certinho lá no site e baixando a versão community. Tá, pessoal? Para quem, não sei se tem desenvolvedor aí que não trabalha com Delphi ou algum entusiasta aí na plateia, pode entrar lá no site da Embarcadero que tem a possibilidade sim de baixar hoje em dia uma versão comunitária, tá? E seguindo aqui nosso escopo de perguntas, para ajudar o pessoal que está começando hoje em dia, certo? Se um desenvolvedor júnior, né, que trabalha com Delphi, te perguntar como evoluir de um codificador para um engenheiro de software, qual conselho você daria? Aquele, aquela pessoa que está lá só apenas teclando código e ela quer evoluir assim na carreira para uma área de engenharia, para uma área assim mais de liderança, digamos assim. Bom, eu ia sugerir que ele fizesse uma formação, um estudo formal, né? Porque a gente hoje em dia tem muito acesso a muita informação, muito estudo, muitas videoaulas rápidas. É possível, o ChatGPT está aí para facilitar muito nossa codificação, mas assim, o conhecimento formal, ir para uma faculdade, você está no banco de uma faculdade e ter o conhecimento formal traz uma bagagem e um diferencial muito importante. Então, assim, se você realmente quer seguir na carreira de um desenvolvedor de qualidade e com bagagem, tem que ir para uma faculdade, tem que ter um conhecimento formal da coisa. Você não vai aprender a programar. A programação você vai aprender em cursos mais objetivos, mais arquitetura, a questão dos conceitos mais fundamentais, tem que ir para uma faculdade, tem que fazer um estudo mais longo, mais profundo. Eu acho que é fundamental a gente não esquecer que é importante estudar e fazer uma faculdade. Eu fui fazer uma faculdade de desenvolvimento de software em 2003. Eu comecei minha carreira em 97. Em 2003 foi que eu vi a necessidade de fazer uma faculdade e para mim foi um divisor de águas. Foi assim um conhecimento que eu tive, foi fundamental para que eu evoluísse na minha carreira. É importante, sim. A gente encerrou aqui, né, as perguntas do nosso script para Carol. E agora a gente vai entrar aqui na nossa reta final do Talks. A gente já está excedendo um pouquinho aí o nosso tempo. E agora essas perguntas são focadas para o nosso grande amigo Ivanilson, nosso fundador. E assim, aproveitando toda essa tua experiência, Ivanilson, todo mundo tem aquele projeto que dá um orgulho, né? Que a gente lembra, fala, eu trabalhei nesse projeto, tenho o meu conhecimento lá, meu intelecto presente naquele projeto. E dentro assim, da tua trajetória, qual foi o projeto profissional que te trouxe mais orgulho? Você gostaria de compartilhar conosco?
Um dos projetos, assim, que me deu muito orgulho foi, como eu falei anteriormente, em relação à minha experiência, o RP que foi criado e vendido para todo o Brasil. Mas eu tenho um projeto que para mim é especial. É o projeto do aplicativo feito em Delphi, um aplicativo que eu desenvolvi para um cliente. E esse aplicativo, ele foi elaborado usando a ferramenta Delphi. Só um pouquinho, pessoal, que travou aqui que eu alternei aqui, rapidinho. Tá. Usando o Delphi 12. Não, na verdade foi feito no 11. E aí depois migrado para o 12. Então esse aplicativo é um aplicativo que a pessoa tem um back-end feito em PHP, API. Ele é feito para Android e para iOS, onde o usuário baixa esse aplicativo, coloca saldo, compra em posto de gasolina, em lojas, e ele obtém descontos nessas compras. E aí o sistema, ele foi, me deu muita experiência, porque eu aprendi como subir os aplicativos nas lojas. Isso requer uma série de configurações, ele vai ser primeiro aprovado, aí para ser aprovado ele precisa passar nas políticas da Google e da Apple. A Apple, a gente precisou comprar um Mac para poder desenvolver para o Apple, porque o Apple, né, apesar de que vocês sabem que dá para usar VMs e tudo, mas não é a mesma coisa. A gente comprou um Mac só para fazer essa parte, para a gente gerar o arquivo e subir lá para a plataforma da Apple para aguardar aprovação. E aí foi uma experiência muito boa, assim, porque a gente foi fazendo o upgrade dele, tem uma aplicação back-end em PHP rodando, e ele está sendo, é uma startup, na verdade, que é um cliente meu, e a gente já está há mais de 2 anos trabalhando nesse projeto. E foi um orgulho, assim, ter criado esse projeto do zero. A gente fez no Figma as imagens, foi lá, alterou o desenho, fez o design da aplicação, remodelou a design. Então foi uma grande experiência, assim, de conhecimento técnico, assim, tive, né, usando a ferramenta, né, usando o FireMonkey para desenvolver Android e iOS. Foi a primeira vez que eu trabalhei com essas plataformas. E hoje o FireMonkey, né, pessoal, tá em grande ascensão também. Que framework espetacular nessa questão multiplataforma, né, pessoal? É fundamental hoje em dia você conhecer pelo menos um pouco de FireMonkey, né? Apesar de eu também atualmente trabalhar diretamente com o sistema legado, né, VCL puro e tudo mais, eu tenho bastante vontade já no futuro bem próximo estar aprofundando aí no FireMonkey também, Ivan. Eu acho que é o futuro aí, com certeza. E partindo aqui, pessoal, para nossa reta final desse nosso primeiro Talks, eu gostaria de aproveitar a participação de Ivanilson agora, que as perguntas aqui têm uma certa conexão. Ele acabou de comentar conosco, né, um projeto que para ele marcou muito, né, trouxe muito orgulho na trajetória. E para a gente fechar com chave de ouro, Ivan, se você pudesse voltar no tempo e te dar um conselho a si mesmo, lá no passado, no início da sua carreira, o que você diria para si próprio lá no passado? Pela experiência que eu tenho de resultados e de ver as outras pessoas e ver, eu diria que a principal atitude que eu mudaria seria não ficar muito tempo só naquela mesma tecnologia sem estudar novas tecnologias. Até comentei antes sobre isso. Por exemplo, muita gente que é da minha idade, que eles são pessoas que já dominam muito bem a parte de tecnologias novas do Delphi. E eu, durante um tempo, eu fiquei demorando para me migrar para essas novas tecnologias. Eu usei o Delphi durante muitos anos, como se estivesse usando ainda o Delphi 7 ali. Usava as funções básicas, necessidades básicas, fui assim para API, alguma coisa. Mas o Delphi ele tem uma série de recursos, principalmente a partir da 2009 ali em diante. E de 2009 a gente viu que ele adicionou interface, adicionou listas ali, generics, esses recursos novos do Delphi, eles permitem que a gente consiga grandes resultados em aplicações mais robustas. Então, o que eu recomendo, e aí eu seria o conselho para quem é jovem, assim, não, à medida que você está trabalhando com a ferramenta e vinha novas tecnologias, novos recursos, você tem que estudar esses novos recursos e já aplicar no teu sistema, não deixar ele ficar muito tempo só como ele foi desenhado, né? Não que a gente não tem coisas que a gente não vai mexer, mas se for possível aplicar e aproveitar essa novidade, essa nova tecnologia. Aquilo que eu dou para os mais jovens, assim, que ainda não tem essa visão ainda de não tentar não se acomodar. Isso é um risco que a gente tem que ter muito cuidado. Essa acomodação, ela pode trazer prejuízo.
a gente futuramente, tá bom? É isso que seria meu conselho. Perfeito, Ivanilson. Essa questão, né? O pessoal pode estar achando estranho. Geralmente eu chamo Ivanilson de Ivan, tá? O pessoal não tá entendendo nada aí. Mas geralmente o que deixa um profissional de tecnologia à mercê, a mente fechada para não aprender novos conceitos, novos frameworks, novas tecnologias, né? É aquele profissional que está alicerçado em cima de um conceito e dali não deseja sair para nenhum lugar, né? Se atualizar de nenhuma forma. E partindo aqui, pessoal, para nossa reta final, não sei se eu vou abrir aqui agora a oportunidade da Carol e do Ivanilson, um minutinho cada para explanar alguma outra questão que eles acharem pertinentes nessa reta final. E depois abriremos a oportunidade da plateia, quem quiser subir aqui no palco, dos oradores, junto com os oradores, para poder pontuar. O nosso amigo Hotman queria falar conosco também, a gente vai autorizar a subida dele aqui no palco para ele poder falar. E nessa reta final, Ivanilson, Carol, quem quiser falar um minutinho cada, pode ficar à vontade. Posso começar? Bom, eu só queria agradecer ao Lucas, ao Ivanilson, pela iniciativa, pela proatividade, pela vontade de fazer o Delphi se fortalecer. Agradeço também a insistência deles em querer fazer isso aqui, esse movimento com áudio, com vídeo. Eu realmente fui muito resistente em relação a isso, mas acho que é importante sim, a gente ter esse tipo de momento. E quero dizer que esse é o início de uma trajetória, é a primeira de muitas e o a intenção é que a gente consiga crescer como profissional, crescer como pessoas e crescer como comunidade. A gente tem que entender que juntos podemos tudo. A gente pode tudo se estivermos juntos. E é isso. Agradecer sempre. Eu vou aqui um pouquinho. Tá me ouvindo aí agora? Melhorou o som? Como é que tá o áudio aí? Sim, 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 ok. Ah, quero agradecer a presença de todos. Realmente, esse tempo aqui é muito valioso, essa interação, esse network, essa troca de conhecimento, ela sempre acrescenta muito no nosso pessoal. É demais aqui fazer parte de uma comunidade, ter as amizades de vocês todos. Pessoas aqui tem pessoas aqui muito experientes, assim, de alto nível de conhecimento que a gente quer uma honra estarem presentes, estarem participando e ajudando, tá? Quero realmente aguardar que vocês participem nos próximos também e vamos, tem que até tirar um print depois aqui, né, pra gente colocar lá no grupo, motivar mais o pessoal a participar e a gente só tem a ganhar com isso. Continuar nessa pegada que a gente tem muito a crescer todos. Um abraço. E depois da participação aqui, eu vou fazer o encerramento oficial. Bem-vindo, Hotman. Pode, o microfone é seu. Então, quero agradecer a oportunidade de vocês aí, da gente estar junto, fortalecendo o crescimento da comunidade, o crescimento da linguagem, desmistificando toda a narrativa que tem do Delphi que todo mundo já conhece, né? E sugerir que, de repente, numa próxima reunião, a Cileide, que está aqui com a gente ouvindo, ela venha para o palco, que ela tem também uma bagagem muito bacana, ela tem experiências internacionais, não sei se estão acompanhando aí o canal dela, mencionei ela lá no Instagram. É uma mulher também que tem muito conhecimento, profissional muito bacana, muito joia, tive a oportunidade de trabalhar com ela. E a gente estava com um coro aí de 12 pessoas, né, tem a comunidade com 700 e pouco, vamos ver se na próxima a gente consegue agregar. Tem muita gente nova entrando no mercado, que fica afoita no sentido de ter conhecimento, ganhar conhecimento, e pela diversidade que tem no mercado e o leque de opções que tem de linguagem, as pessoas acabam entrando em situações que não se frustram, porque elas ficam querendo alcançar resultados, num determinado tempo e não consegue, e a gente sabe que com o Delphi, vocês sabem que com o Delphi a gente consegue grandes resultados, até mesmo agregar valor para dentro de casa, conseguir pagar contas com projetos e com isso a gente acaba ajudando essas pessoas, esses júniores que estão entrando, que estão querendo aprender, né, com as nossas
experiências aí, a gente acaba fortalecendo a comunidade. E o que é muito legal e que eu acho muito bacana da Delphi Master foi como ela nasceu. Nós temos voz ali dentro, da comunidade, respeitando todo mundo, independente do credo de cada um, daquilo que cada um defende, daquilo que cada um gosta, mas focando sempre no aprendizado, no crescimento profissional, no crescimento de conhecimento, independente, de partido A, B ou C, e que isso é que realmente agrega e que isso é que realmente traz valor para cada um de nós ali. E a comunidade ela tem, diferente de outras que eu participo, que foram mitigando e acabaram sumindo e foram realmente não existindo mais. Espero que a Delphi Master a gente consiga cada vez mais unir o pessoal numa única voz, num crescimento mútuo de conhecimento e todo mundo ganhando mercado, todo mundo feliz e encontrando dentro da comunidade o apoio que todo mundo precisa. E é isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Excelente, ótimo, excelente, assim, Eu parabéns. gostaria de endossar o que o Moisés falou. Eu acho que o nosso fundamento, de comunidade é comum a mim, ao Lucas, ao Ivanilson. É realmente uma comunidade, aonde as pessoas realmente se ajudam. Não tem um dono, não tem um proprietário, não tem uma norma, não tem uma regra. O nosso objetivo realmente é organizar e unir. A nossa organização, a nossa interferência é apenas para evitar problemáticas ou algum desvio em relação à comunidade. Sim, realmente. Então, assim, como a gente não tem essa sensação de propriedade, a gente tem a sensação de comunidade, a gente consegue, de fato, trazer esse conforto, trazer essa união e esse ambiente seguro, onde a gente pode tirar dúvidas, perguntar, responder, falar, dar uma opinião. Então, realmente, Moisés, que bom. Essa é a nossa, esse é o nosso fundamento, é o nosso Sim, objetivo. e um grupo bem eclético, né? Nós temos aqui, me corrija se eu estiver errado, uma nordestina, um O nortista, Nordeste, um mineiro e um isso, carioca. isso. E é isso que 4 torna a cantos do nossa Brasil, comunidade maravilhosa, né? É. né? É isso Pessoal, sim. e eu É. até gostaria de aproveitar o gancho, né? Agradecer mais uma vez a presença do nosso amigo Hotman aqui, profissional de altíssimo nível, está presente ajudando o pessoal no cotidiano mesmo lá da comunidade. Então, nosso grande amigo Moisés Hotman, meu agradecimento. Aproveitando o gancho que ele deu aqui, eu gostaria de mais uma vez comentar que lá na nossa comunidade, em ambas as plataformas, não existe censura, tá? A gente só, da maneira que a Carol disse, moderamos a comunidade para que o foco principal não seja desviado, porque a comunidade ela trata do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque se formos parar para pensar, a gente passa a maior parte da nossa vida exercendo a nossa profissão, grande parte. Então, ali a gente está tratando o dia a dia nosso, da nossa profissão. Então, pessoal, é isso. A gente não censura, a gente apenas modera o conteúdo ali para deixar a comunidade alinhada aos valores que a gente preza. Né? Então, não temos censura. E, pessoal, a gente passou aí uns minutinhos, né, do nosso escopo. A gente tinha a previsão de 1 hora, mas o assunto foi muito longe. Tivemos a participação de vários membros ativos da nossa comunidade. Tivemos aí no chat aqui, agora eu estou conseguindo ver algumas coisas aqui que estão chegando, algumas notificações para mim aqui na lateral. Várias pessoas pontuando algumas questões ali. Agradeço a participação de todo mundo. Gostaria de convidá-los, né? Quem é aqui do grupo ainda não adquiriu o seu ingresso para a Embarcadero Conference, nós estaremos lá, comunidade Delphi Master. Eu já estou confirmado a minha presença. A Carol também está confirmada. O Ivanilson, acredito que já está nos últimos ajustes, né, Ivanilson? Sim, estamos só terminando de fechar algumas coisas aqui para confirmação, mas a chance é muito grande de virar. Muito grande mesmo. Não sei se o Hotman vai participar também, mas, assim, teremos vários membros lá da comunidade participando desse evento. Eu tô tentando ver se eu consigo ir. Alinhar aqui a agenda pra gente estar até mesmo se abraçando, fotografando e se Tá conhecendo certo. pessoalmente. Perfeito. E Que olha só, pessoal, vamos ter a camiseta Delphi Master em breve,
liberaremos Opa. essa novidade, tá? Aguenta lá. E a Cileide acabou de mandar aqui no chat, apareceu para mim aqui, que ela vai estar com a gente lá na Conference. Lembrando que essa edição da Conference, ela é comemorativa de 30 anos do Delphi. Então é muito importante, quem ainda não Legal, adquiriu seu voucher de participação, esteja adquirindo antes que vire o lote, tá? A gente vai aguardar vocês lá, pra gente se abraçar, pra gente almoçar junto, pra gente tirar uma bela foto e, assim, confraternizar também de alguma forma, né, pessoal? Seguindo aqui meu script de encerramento, eu não sei se mais alguém quer subir ao palco para falar. Eu gostaria de encerrar até com a presença do Hotman aqui em cima conosco, no chat. Obrigado. Cileide não quer dar uma palavrinha com a gente, não, Cileide? Eu cutuquei ela tá tímida, mas ela Queria, fala. ela tá tímida. Tá Cileide tímida. foi quem me Sobe aí, botou nessa Cileide. fogueira. Sobe aí, Cileide, um pouquinho, fala com a gente. Convida ela, Carol. Convidar, Continua. ver se ela topa. Próximo. Tá, entendi. Ela falou que Beleza, tá em um Cileide? ambiente barulhento. Eu tô em Ah, ambiente barulhento, não tá podendo. Ah, que pena. que pena. Beleza, tá tranquilo, Leite. Tudo bem. Então Obrigado. vamos lá. Mais alguém, pessoal? A gente tá no encerramento aqui. Vamos encerrar meio-dia certinho aqui, horário de Brasília. Pro Ivanilson lá, Ótimo. 11 horas, né? Falta 2 minutos para as 11, lá em Manaus. Mais alguém, gente? Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Que conversa incrível, pessoal. Meu muito obrigado a todos que participaram dessa primeira edição do Delphi Master Talks, que aconteceu aqui na plataforma do Discord, no nosso Palco Talks. E fica o convite já para as próximas edições que a gente está planejando. Vamos ter vários outros convidados. Hoje tivemos aqui a presença do trio de fundadores da comunidade. Então fiquem ligados às nossas divulgações, às nossas novidades. Estaremos iniciando em breve também o nosso blog. Então, assim, tem muita novidade para estar acontecendo aí nos próximos dias. E você faz parte disso tudo, pessoal. E você é parte dessa história conosco. E seguindo aqui o meu script, né? A gente gostaria de mencionar aqui que para quem está começando no Delphi, ou tem vontade de voltar a programar em Delphi, há sempre um espaço para crescer, para aprender e para contribuir, que é a nossa comunidade. Então você vai ser sempre muito bem-vindo em qualquer uma das plataformas. Nós que estamos presentes no nosso portal www.delphimasters.com.br, em todas as outras redes, como o Facebook, com o Delphi Brasil Forever lá no Facebook, no Instagram com nossa página lá, também no Telegram, no Discord, que é aqui onde a gente está realizando talks, e também lá no WhatsApp. Então você está convidado a participar de qualquer uma dessas plataformas, você será muito bem-vindo e a interação vai fazer parte do seu dia a dia também. Isso ficou claro, né, para todo mundo que Delphi não é apenas uma linguagem, é comunidade, é um ecossistema viva e relevante, muito relevante na programação no Brasil e no mundo. Lá no WhatsApp a gente tem membros de vários países, o que deixa claro que estamos com um bom alcance aí na questão dos membros. Encerrando aqui a gravação, pessoal, mais uma vez, meu muito obrigado. Vocês que interagiram tanto pelo chat, estamos encerrando aqui, também tivemos a presença de algumas pessoas no palco, e a gente se encontra na próxima edição, no segundo Delphi Master Talks, que ocorrerá, É breve, pessoal. Até a próxima edição. ocorrerá em breve, né, pessoal? Meus amigos aí. A gente agradece Acho que mês que vem a gente a pode gente tentar já agradece fazer outro. principalmente em pleno sábado de manhã, que é dia de praia. A gente tá aqui conversando de Delphi. Estarem aqui Imagina. com a gente aí. Mas tá um Que bom. de Minas, prêmio, né? já. Que não tem praia aqui Ah, perto. menino. Ele acabou de falar que tá um frio em Santa Catarina, né? Mas Aqui tá um isso. solzão. Tem um sol para cada um aqui. Tá um gelo. Pessoal, muito obrigado. Estou encerrando oficialmente esse primeiro Talks. Um forte abraço, um bom final de semana, um bom sábado. E nós nos vemos lá na comunidade. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu.